Pedrão, eu gostaria de explorar um pouquinho melhor esse ponto. Você foi lá, fez a transação. No banco, a gente assina o contrato, success fee, e você já está trabalhando em outras transações. Não dá nem tempo de respirar, não dá nem tempo de comemorar. Né? É o closing dele, no dia seguinte você já está fazendo pitch do diligence, outra operação. Mas no fundo não é assim. Não. Então, como é o dia seguinte da assinatura de uma transação de aquisição de uma empresa? Perfeito. Isso é crítico, né? Isso é crítico. E o nosso fundo tem um perfil até um pouco diferenciado, porque a gente acaba se envolvendo muito nesses aspectos, tá? O que é bom. Você Na sempre verdade, compram 100%? 100%. O nosso fundo sempre é 100%. Tá. A gente compra a totalidade. Ou de um ativo, ou de uma empresa, e greenfield também, né? A gente investe muito em greenfield. Tá. Mas sempre nosso. Na verdade, esse dia 1, ele começa a ser preparado 30 dias, 60 dias antes do closing. Tá? Hoje em dia, acho que de tudo que a gente olhou, a gente só declinou 2 operações, né, que foram poucas. Então, assim, a gente tem todo um cronograma, né, do que fazer na área financeira, na área de operações, na área comercial, né, quer dizer, deu um playbook de 100 dias pós closing. Legal. Fechou a operação, no dia seguinte está todo mundo na empresa. Todo mundo, pelo menos, né, o senior partner do fundo, o head do país vai para a empresa, o comercial normalmente vai. Então, assim, sempre tem representantes nossos para dar boas-vindas, setar as expectativas e tentar, principalmente, acalmar o pessoal. Porque sempre tem aquela história, né? Pô, tô aqui, esses caras novos vêm, será que a gente vai ficar? Não vai ficar? E a gente sempre tira o dono da operação, sempre, né? Se ele faz algum tipo de apoio, ele é lateral e off-limits, né? Não está dentro do contexto do dia a dia, né? Você tira o dono no dia 1? Dia 1. Tira dia 1. Tira os tokens de banco no dia 1. Então a gente faz toda essa transição que pode ter qualquer tipo de impacto no dia 1. Dia 1, dia 2, né? Porque tem burocracia às vezes de banco, mudar aprovador, etc. Mas basicamente tudo acontece muito rápido, né? E com essas pessoas, até porque o que ajuda um pouco, essas empresas são empresas menores, então as estruturas são um pouco menores, né? Mas a gente vai com todo mundo, cada pecinha para cada uma das áreas para entender o time, acalmar um pouco os ânimos, dar visibilidade e de fato a gente não pode fazer nada, até porque poderia ter um impacto muito negativo, né, em todo o contexto, em resultado e gestão da empresa, logo no início, né? Então basicamente a gente começa aí, vamos administrando isso, incorporando aos times, as pessoas começam a fazer parte integrante e ativa, né? Até que em algum momento tem algumas mudanças, mas no nosso caso foram poucas, tá? Porque justamente as estruturas são muito pequenas, né? E as nossas também são. Mas basicamente é assim que a gente faz, quer dizer, começa muito antes e a gente no primeiro dia já vai para a empresa para começar a implementar isso tudo. Qual o tamanho de empresa que vocês costumam comprar? Assim, a pessoa que está ouvindo aqui, imaginando se vai vender para você ou não. A menor empresa que a gente comprou foi $18. O valor. O valor. E faturamento? Faturamento você pode botar. Essa até que fatura mais porque era uma de transporte, né? Mas você pode assumir que 4 vezes isso. Tá. A gente está falando de $80 milhões de faturamento. Um pouquinho menos, vai. Porque depende da empresa, depende do segmento. Se a gente acha que transportadores faturam mais, armazém menos, né? Então vamos lá, vou fazer a conta ao contrário para armazém. E tem armazém que a gente pagou mais de $100, tá? Mas não passa de, nunca teve nenhuma operação acima de $130. Tá? Então, o menor deal, $20 milhões. Entre 20 a 130. Esse mais ou menos é o nosso range até hoje. De uma empresa de armazenagem, a gente está falando faturamento, então tem 10. $40, $50. 40 a 50 milhões de dólares. 40, 50 de dólar. Quando você faz esse processo conhecido no mercado como post-merger integration, né? Se é uma empresa comprando outra empresa. Não sei se fundo tem um nome diferente. Não. A gente chama só de integration, e como é post. É a mesma coisa na prática. A gente nem usa nome, a gente só fala. Nós nos referimos a esse processo como integração, processo de integração. E tem um líder, né? A gente tem um PMO de integração. Tá.
Então esse cara, como ele tem todo o playbook, aí é uma integração na Colômbia, por exemplo, né? Então são as reuniões com as pessoas da Colômbia, o nosso time corporativo, né? E tem todo E o quais são as rito. frentes do projeto de integração? Deve ter uma frente financeira. Então, frente financeira no D0 é contas bancárias, nosso controle, Uhum. tirar o nome das pessoas que tinham qualquer tipo de poder para fazer qualquer coisa em nome da empresa, a gente elimina tudo, né? Uma governança. Exatamente. E a gente viaja até as empresas, naturalmente, quer dizer, essas equipes, né? Quer dizer, que país que comprou, o time financeiro vai até lá, né? Para ir transferir toda essa parte, chama assim, de financeiro tático, a gente joga para dentro da gente, Tá. né? E o financeiro, chama assim, de processo, que é faturamento, depois cobrança de cliente, isso a gente aprende como eles fazem e eles começam a fazer parte de relatórios e reportes para a gente, mas é uma questão, ou seja, tem o curtíssimo prazo, que é tomar conta das contas, segundo prazo é todo o processo de faturamento, cobrança, então isso tudo fica com a gente, e tem a frente depois que a gente olha contábil, que a gente vai sentar e vai fazer um balance sheet review detalhado né, eu tenho um time que faz isso, junto com tudo que o due diligence foi identificado para a gente, qual é o nosso balanço de abertura. Entendi. Né? Então a gente define esse balanço de abertura, né, que dali para frente a gente vai ser mensurado por isso, e já começa a se preparar aqui, porque em algum momento, normalmente são 60 dias pós-acquisition, a gente tem um price review, tem uma revisão de preço. Né? E a gente trabalha nisso aqui ainda para ter a última conversa com o vendedor. Então, o financeiro, a grosso modo, é essa frente. E obviamente, o que a gente faz aí com o time financeiro local explica qual é a nossa governança. Pô, você é obrigado a... Você vai começar a ser auditado a partir de amanhã. Todas as nossas empresas são auditadas, independentemente do tamanho, mesmo as não tão materiais, a gente audita todo mundo. A gente apresenta toda a nossa cartilha, todas as nossas políticas contábeis, deadlines de reporting, o que tem que ser reportado. Todo o nosso modelo também de management reporting que tem que ser feito, data, deadline, né? E tem aí desde P&L, aí depois cash flow, detalhamento de capex, tem uma série de detalhamentos que a gente faz, né? Mas os financeiros mais importantes são esses. E a gente faz a mesma coisa para a área de operações, né? E a área de operações é mais pé no chão ainda, porque tem que entender como o cara opera o armazém, né? E a área comercial, vai entender cliente, quais são as condições de cliente. A gente investe muito tempo, isso é um projeto que está comigo, que a área de Pricing Management, Revenue Management, as duas, né? Então a gente dá apoio à área comercial, a gente é independente, né? Não só na precificação, mas principalmente era precificação na negociação futura, mas e esse cara está me rendendo, está me trazendo rentabilidade que eu tenho que ter para o espaço que ele ocupa, para o armazém que ele está. Então a gente faz uma análise por cliente, por armazém, consolidado, enfim, mas basicamente todas essas iniciativas o cara já começa a aprender isso, né? E vai fazer parte do time. E como eu falei, como esse time normalmente é mais júnior das adquiridas, em cima eu tenho um time mais sênior que se espelha no time corporativo. Então essa galera meio que plug and play. E depois, se precisar, são poucos ajustes locais falando de pessoas, mas de processos são esses. E me fala do lado humano da integração. Tirando, assim, funciona bem, tranquilo. O nosso time está muito azeitado, né? A gente está junto já boa parte. Alguns há 4 anos, desde o início do fundo, outros há 3 anos, ou seja, está todo mundo muito acostumado, né? A gente já comprou. Empresas são mais, empresas têm umas 45, né? Porque você comprou uma holding que tem 3, 4 penduricalhos embaixo, né? Mas de M&A foram 26. 26 M&As, 26 45 empresas compradas. Exatamente. Uau, o Pedrão, você está trabalhando... Bastante, bastante. E 13 projetos de Greenfield, que a gente compra o terreno, constrói a geladeirona e tal. Então, o fator humano, o primeiro ponto é esse. Desmistificar que todo mundo vai perder emprego, né? Então, o primeiro ponto é esse. Aí, isso rapidamente acontece. Você já acomoda, então, essa preocupação? Rápido. O que demora um pouco mais é mudança de cultura no que diz respeito ao que pode fazer e o que não pode fazer. Entendi. Muitas das empresas são familiares, você sabe, né? A gente comprou uma empresa, eu lembro que na hora que a gente limpou o balanço, pela primeira vez o EBITDA era maior. Porque a quantidade de despesas pessoais que tinham ali dos donos, tinha todas as despesas da casa do cara ali dentro, da construção da casa do cara. Então, e tem aquela história, não vamos despesar, vamos ativar, né? Então, o mais difícil nesse processo, né, é justamente explicar para as pessoas que mudou,
né? Por mais que eles continuam sendo no mundo deles, não é uma empresa ainda que é a mesma coisa, é o mesmo tamanho de empresa, etc. Mas agora ele não está mais num campeonato de segunda divisão, ele está no Major League, até trazendo um pouco a farinha para o nosso lado, mas basicamente que ele vai ter as melhores políticas e normas e vai ter que se adequar. E muita coisa ele não pode fazer sem a nossa benção, né? Então, pô, tem uma oportunidade fiscal de um crédito, beleza, pode trazer, a gente incentiva muito, mas tem que ser discutido e aprovado, né? Então, basicamente, nesse fator humano, expectativa, ansiedade, a gente controla super bem. E tivemos pouquíssimas baixas ao longo, né, da nossa trajetória. Alguns porque nós quisemos e outros porque o cara, vocês exigem muito, não queremos, quero uma coisa mais tranquila e saiu. Normal acontecer. É justamente a mudança de cultura de que certas coisas não podem mais e que agora são necessários que eles sigam os processos, né? O cara tem que ter uma ordem de compra para poder botar o pedido, para poder fazer o pagamento, tem que estar assinado, o prazo está negociado, enfim. Coisas normais no mundo que a gente está acostumado, mas que nessas empresas não, entendeu? Então, para a gente, normalmente, a maior dificuldade no fator humano é essa, entender que mudou. Entendi. Entender que mudou. E o negócio que eu aprendi, né, na minha carreira ao longo do tempo, que antes eu não fazia, eu já me ferrei muito por causa disso, é aquela história. Cara, claro, você tem que dar visibilidade, explicar, dar o feedback, mas se a pessoa não entende e não muda, não demorar para mudar, senão você paga a conta, né? Entendi. Então a gente tem uma dinâmica que eu falo pro meu time inteiro, eu falo assim, poxa, se vocês não estão conseguindo trazer o resultado, não estão fazendo o que você quer, o que é esperado, você precisa rever seu time, né? Então, mas overall, esse lado mais de readequação a um contexto diferenciado é o que a gente investe mais tempo e porque o resto depois acaba sendo absorvido bem, entendeu? A galera baixa a pressão. Detalhe prático, essa empresa gigante que a gente comprou, né? Eles têm uma equipe muito grande, ele tem o shared services, né? Tô falando da área financeira, mas vale para a área de operações a gente tem. E o que a gente combinou é o seguinte: primeiro, as empresas correm separado, correm no paralelo, até porque tem sistema de plataforma diferente. Vamos deixar os times separados. Nesse processo, vamos entender e mapear quem tem que ficar, quem é melhor, né? Porque sinergia está lá no business plan, né? Não tem jeito. Costuma estar. Não tem jeito. E a gente vai definir com quem a gente vai ficar. Mas é um negócio muito bem feito e avaliado para não dizer só porque eu comprei fica todo mundo meio. Não, não tem isso. A gente realmente quer reter quem tem que ficar, quem pode contribuir, quem tem futuro, quem tem performance, quem gosta do negócio. Porque tem isso também, não quero o cara que esteja lá só cumprindo tabela de trabalho, né? Mas basicamente isso. E para encerrar esse bloco, você tem alguma dica para os empreendedores que estão considerando vender as suas empresas? Se organizem, né? Se organizem e organizar de uma forma ampla, tá? Financeiramente, comercialmente, operações. Por quê? É o que a gente, só um paralelo, é o que a gente faz no nosso processo, né? Assim, nós somos uma holding, eu poderia ser uma holding cheio de penduricalho, cheio de empresa. A gente investe dinheiro, nem todos os fundos fazem isso. Cara, eu estou gastando uma fortuna, eu implementei SAP S/4HANA em todas as empresas. O Brasil vai virar agora, finalzinho do ano, se Deus quiser. É o último que falta. Então, assim, a gente quer se organizar, a gente quer ser visto como uma empresa multinacional Latam, porque esse é o nosso mandato Latam, tá? Eu não posso sair de Latam. Isso gera valor, você sabe, assim, independente, tanto é que no meu primeiro dia na empresa, por mais que a gente tenha uma opção de compra de um dos nossos investidores, eu falei assim, eu não conto com isso, eu não estou olhando para isso. O meu papel aqui é garantir que a gente vai estar pronto. O que quer dizer estar pronto? De novo, política contábil, processo, auditoria. A gente esse ano está começando a implementar toda a parte de controles internos. Eu quero começar a migrar tipo um SOX-like, né? E são coisas que a gente sabe que da noite para o dia você não consegue fazer. Se você não começa a preparar antes, isso gera valor no futuro. Falou, porra, os caras crescem. Os caras estão gerando margem e resultado. Gera caixa, né? Tem uma estrutura de capital interessante. E estão organizados, né? Uma estrutura, aí voltando para o mundo menor, né, ele tem menos acesso do que eu tenho. O capital é um deles. Tá? Então, às vezes, não é ideal, mas isso para mim, eu chego lá e mudo da noite para o dia. Né? Agora, o cara está organizado. Puta, os números estão ok, não tem bagunça, né? Isso dá credibilidade até na hora que o cara vai negociar com a gente. Se eu pego um balanço bonitinho, eu falo, puta, eu posso acreditar nesse cara. Agora, se eu pego um balanço que está todo ferrado, né, fica muito difícil nas conversas, eu vou ser muito mais duro, que eu não vou acreditar em nada.
Pô, mas você me paga por esse crédito que você vai tomar. Não vou te pagar nada, quem me garante que isso está aqui? Então, assim, aí são as negociações um pouco mais difíceis, mas aí volto pro ponto, né? O cara organizado, isso gera muito valor, facilita muito o contexto dele. E, de novo, e se não for eu, pode ser um outro, né? Isso é valor para todo mundo. Então, isso, o que a gente esbarra aqui, facilita muito a vida comercial. O cara ter contrato firmado com os clientes, né? Não tem nada voando. Eu sei que ele, por exemplo, controla o armazém dele, que não tem problema de roubo no armazém, né? Que acontece, ou então carga danificada. O cara faz as manutenções no armazém como deveria, né? Porque isso tudo é desconto do preço do cara. Se o cara faz, não que ele precise ter um mundo perfeito, mas se ele faz alguma coisa, ele passa, né? Isso aqui, se eu descontar 10 dele, é 10 vezes um múltiplo, é muito maior impacto. O que eu falo para os meus clientes é que no processo de venda de uma empresa, o meu trabalho é trazer essa disciplina, né? Essa organização é mitigar surpresa. Exato. Então não pode ter surpresa. Às vezes a coisa é boa, às vezes a coisa não é tão boa, mas a percepção de quem compra tem que ser a mais fiel possível à realidade. Porque bom ou ruim, eu vou explicando. Exato. E o comprador enxerga o que eu expliquei, verifica, vale. É isso aí. Ele tem menos incerteza. Exatamente. E o ruim da incerteza é que ela vai ser descontada do preço, mas eu não sei quanto. E aí é do humor do sujeito. Ele pode penalizar muito, ele pode penalizar menos. Exatamente. E esse é o problema da incerteza. Quando você fala a real, que é bom ou ruim, não importa. Exatamente. Ele sabe exatamente o que ele está lhe dando e ele vai refletir direitinho no preço. Então você não ache que a sua empresa tem o valor dela certo, tem o valor dela percebido. O que eu quero? Que o valor percebido seja o mais próximo possível do valor certo. Né? Exatamente. Esse é o trabalho do bom assessor. Exatamente isso. E a gente do outro lado, isso gera muito valor do outro lado e muito conforto. Eu até brinco, né, como financeiro, eu não gosto de surpresa. E nem que seja uma surpresa boa, né? Assim, muitas vezes em fechamento, cansei de ver na minha vida, pô, Pedro, 4 milhões melhor. Assim, claro que é bom, mas eu falo assim, poderia ter sido negativo, mas isso diz que não estamos gerenciando da forma que deveria. Você não está olhando da forma que tem que ser olhado. Alguma alavanca você está comendo bola, né? E volta para o nosso paralelo aqui, você está perfeito no tipo de advisor que você dá, porque a gente desse lado é isso que dá o conforto que a gente precisa. Não só facilita o diálogo, obviamente, mas gera mais valor para quem está vendendo também, né? E para mim, a surpresa, o fator surpresa, eu não posso ter surpresa. Eu não tenho como. Eu apresentei um business case lá e o board aprovou, né? Eu não posso chegar dali a 3 meses e falar, puta, sabe? Então, achamos um mamute morto. Não existe isso, entendeu? Não existe essa opção. E como a gente não tem condições de, assim, não tem como eu ajoelhar no milho, pô, só essa vez. Não existe isso no fundo, né? Então o que vai acontecer? Eu vou penalizar quem está embaixo por causa disso. Né? Então, não, mas forma como você assessora então seus clientes é perfeita, porque desse lado faz toda a diferença. Minimizar incertezas. Toda a diferença. Se você está ainda decidindo o que você quer fazer da vida e você está inclinado a investment banking, mas não tem certeza, ou você já decidiu o que é investment banking, mas precisa aprofundar um pouco, entender melhor, o curso Entrada em Investment Banking foi feito para você. Porque no Entrada em Investment Banking eu trato os principais fundamentos que um investment banker precisa saber. Então tem contabilidade, tem análise de situação financeira, tem introdução a M&A, introdução ao mercado de capitais, tem introdução à valuation, ou seja, tem todas as matérias importantes que você precisa saber. É claro que não é com tanta profundidade, mas essa visão geral ela é fundamental para você construir o conhecimento que você precisa. Além disso, a gente colocou várias palestras com profissionais do mercado, trazendo cases, trazendo a sua experiência para você testar se você se identifica com essas pessoas, se é isso que você quer fazer mesmo. Entrada em Investment Banking foi feito para você que já sabe o que é Investment Banking ou que está na dúvida e precisa tomar uma decisão de carreira.